Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao estudo de probabilidades envolvendo fração, né? Olhando a fração como probabilidade. Bem, a gente fez alguns exercícios básicos nas outras aulas que trabalhava apenas com a definição mais básica de probabilidade, que é uma razão do número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Bem, agora a gente vai ver alguns detalhes, né? Algumas aplicações um pouquinho mais sutis de probabilidade. A gente está falando para alunos do sexto ano, então eu não tenho pretensão de fazer uma demonstração teórica desses tópicos que eu estou levantando aqui. Então eu sugiro para o telespectador que estiver interessado em se aprofundar a buscar informações nas aulas de segundo ano do professor Josimar de probabilidade, que em breve já estarão disponíveis no portal. Então vamos falar primeiro de união de eventos. Bem, então partindo do pressuposto que você já sabe calcular a probabilidade de um evento único ocorrer, eu estou preocupado agora em discutir qual é a probabilidade de um evento A ocorrer ou de um evento B ocorrer, né? Vamos ver qual é a teoria por trás disso. Bem, união de eventos. A probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B, chamar já a atenção para uma coisa importante em matemática. Esse conectivo ou, ele está ligado diretamente à união, assim como o E está ligado diretamente à interseção. Bem, então a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B, ou seja, a união desses dois eventos, é igual à probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B, menos a probabilidade de A e B ocorrerem simultaneamente. Bem, o E está ligado à interseção. Então, traduzindo isso por uma simbologia matemática, a probabilidade de ocorrer A ou B, ou seja, a probabilidade de ocorrer o evento A união B, é igual à probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B menos a probabilidade de ocorrerem os dois simultaneamente. Ok? Bem, vou chamar a atenção para uma observação que, e se os eventos não tiverem uma interseção, se os eventos forem mutuamente exclusivos, né? Ou seja, um não tem ligação nenhuma com o outro, não interfere no outro. Ora, se isso acontecer, se não tiver interseção, se esse conjunto for vazio, o número de elementos desse conjunto de interseção é zero. Pô, então essa probabilidade aqui vai ser zero. Se essa probabilidade aqui vai ser zero, vai ser só PA mais PB. Isso aqui diminuir de zero não vai fazer diferença. Então é isso que ele está dizendo aqui. Se os eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de ocorrer A ou B é só a probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B. Ok? Vamos ver isso num exemplo. Bem, eu escolhi como exemplo uma questão que caiu no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, né? Ele utiliza bem esse conceito. Como eu não tenho pretensão de demonstrar, né, aquela fórmula entre aspas, eu vou resolver esse problema de duas maneiras. A primeira, usando a fórmula. E a outra, sem usar a fórmula, para você tentar entender mais ou menos por que ela funciona. Quero chamar a atenção aqui que eu não estou demonstrando, tá? Eu estou tentando explicar o porquê dela através de um exemplo. Então vamos lá. De um total de 500 estudantes da área de exatas, 200 estudam cálculo diferencial e 180 estudam álgebra linear. Ok. Esses dados incluem 130 estudantes que estudam ambas as disciplinas. Qual é a probabilidade de que um estudante escolhido aleatoriamente esteja estudando cálculo diferencial integral ou álgebra linear? Bem, chamou atenção aqui foi o ou, né? Então eu vou chamar de P de C a probabilidade
de um aluno estar estudando, de um aluno ser estudante de cálculo. E PDA, a probabilidade de ser um estudante de álgebra. Bem, vamos calcular essas duas probabilidades de maneiras separadas. Depois a gente vê o que a gente tem. Bem, qual é a probabilidade do cara estar estudando cálculo? Bem, lembrando, probabilidade é o número total de casos favoráveis sobre o número total de casos. Bem, eu tenho um total de 500 estudantes, então eu vou escolher aleatoriamente um desses estudantes nesse total de 500. Só que eu quero que ele seja aluno de cálculo, que ele esteja estudando cálculo. Bem, eu tenho 200 que estudam cálculo. Então aqui a probabilidade é de 200 em 500. Simplificando, 2/5. Bem, e qual é a probabilidade dele estudar álgebra? Eu tenho um total de 500 alunos, ok? 180 estudam álgebra. 180 estudam álgebra. Bem, simplificando aqui, por 2 dá 9, por 2 dá 25. Então a chance de eu escolher um cara que estuda álgebra são 9 chances em 25. Mas repara que eu tenho esses 130 aqui. Esses 130, eles estudam ambas as disciplinas. Ora, então esses 130 estudam cálculo e álgebra. Então a probabilidade de ocorrer a interseção C, que é a probabilidade do cara estudar álgebra e cálculo, é de 130 num total de 500. Então eu tenho 13 sobre 50. Bem, utilizando a nossa fórmula, né? Vamos utilizar a nossa fórmula. O que diz a nossa fórmula? A probabilidade do cara estudar álgebra ou cálculo é a probabilidade dele estudar cálculo mais a probabilidade dele estudar álgebra menos a probabilidade dele estudar álgebra e cálculo. Bem, então vamos lá. A probabilidade dele estudar cálculo a gente já calculou, 2/5. Dele estudar álgebra a gente também já calculou, 9/25. Menos a probabilidade dele estudar os dois simultaneamente, 13 sobre 50. Bem, então é só fazer essa operação de frações, né? Essa operação de frações eu vou fazer igualando os denominadores. Vou buscar frações equivalentes então. Então a probabilidade, aqui é a união, de ocorrer A ou C. Bem, multiplicando aqui por 10 em cima e embaixo, eu encontro o denominador igual a 50. Multiplicando por 2 em cima e embaixo, eu encontro o denominador 50. E aqui eu já tenho o denominador 50. Então a probabilidade de ocorrer A ou C vai ser 38 menos 13. 20 mais 18, 38. 38 menos 13, 25. 25 sobre 50, dividindo por 25 em cima e embaixo, eu tenho meio, ou seja, 50% de chance. Então, a probabilidade de um cara ser escolhido ao acaso dentre esses 500 e ele estudar cálculo ou álgebra é de 50%, gabarito letra B de bola. Ok? Vamos tentar observar isso de outra maneira. Bem, olhando isso sobre outro aspecto, a gente já sabe que o gabarito é letra B, 0,5, 50%. Vamos tentar resolver isso sem usar aquela fórmula que a gente aprendeu, só para a gente entender o porquê dela. Eu tenho um total de 500 estudantes, beleza. 200 estudam cálculo, 180 álgebra linear. Só que desses 500, eu tenho 130 que estudam ambas as disciplinas. Então, 130 alunos eu vou colocar aqui. O que representa esse diagrama? Que eu tenho 130 alunos dentro do conjunto dos alunos que estudam cálculo e também dentro dos alunos que estudam álgebra.
Tá. Só que eu tenho 200 estudantes estudando cálculo. O que significa esses 130? Que desses 200, 130 também estudam álgebra. Então eu tenho 70 que estão fora do conjunto de álgebra. 70 estudam apenas cálculo. Tanto que 70 mais 130 dá o total de alunos que estudam cálculo, que é de 200. E eu tenho 180 que estudam álgebra linear. Bem, desses 180, 130 já estão lá dentro, já estudam cálculo também. Então eu tenho 50 que estuda, né, cálculo álgebra linear. Beleza. Tá, eu não vou me preocupar quem está por fora desse conjunto. Vamos direto para a probabilidade. Eu quero a probabilidade de eu escolher um cara aleatoriamente e ele ser estudante de álgebra ou cálculo. Qual é a probabilidade do cara estudar álgebra ou cálculo? Bem, eu sei que o meu total de alunos é 500. Eu sei disso. E quantos estudam álgebra ou cálculo? Bem, a união desses dois conjuntos está aqui, né? A união desses dois conjuntos está aqui. Então é só somar essa quantidade que está ali dentro. Aqui eu já tenho 200 mais 50, 250. Então a probabilidade, né, do cara estudar álgebra ou cálculo é de 25 sobre 50, simplificando dá meio, que é 0,5. Por isso que eu tenho que estar subtraindo essa interseção, ok? Porque o ou aqui, né, ele representa a união desses dois elementos, ok? Então resolvi esse mesmo problema com a fórmula e sem a fórmula, ok? Então, como eu disse, quer se aprofundar um pouquinho? Vai lá nas videoaulas do segundo ano, quando estiver disponível de probabilidade, e dá uma olhada que o professor Josimar deve aprofundar mais essa demonstração, essa discussão. Bem, espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, até a próxima.